Shalom, Uraha, paz e bênção para vocês. Hag, Hamatsot, Sameia, feliz sétimo dia da festa dos pães asmos, né? E hoje nós estamos assim, nesse dia especial, um dia que, segundo os nossos irmãos, foi o dia que o Eterno abriu o mar vermelho. O mar conhecido como Mar Vermelho é Yam Suf, né? Então, assim como o Eterno, fazendo uma introdução de toda essa festa que nós praticamos, do Pêssego, no 10º dia o Eterno mandou separar o cordeiro. No 10º dia do primeiro mês de Nissan, do calendário que o Eterno instituiu. E no 14º, o Eterno mandou separar aquele cordeiro, né? No 14º. Então, durante aqueles 4 dias, aquele cordeiro ele era observado, né? Então, aquele cordeiro foi imolado, foi sacrificado, foi colocado com isopo o seu sangue nos batentes da porta, como nós já diante das lives assim falamos aqui. E no 14º foi imolado ao entardecer aquele cordeiro, né? E na noite do dia 15º foi celebrado a cerimônia do Pêssego. E ali o Eterno instituiu comer durante 7 dias matzá, o pão asmo conhecido. Então, o 15º dia seria para nós, para o nosso povo, um Shabat. Então, quando uma festa das Escrituras, uma festa judaica, ela cai durante a semana, ali se torna um Shabat festivo, um Yom Tov, um Shabat festivo. Então, assim como aconteceu no período de Mashiach de Yeshua, quando foi morto na quarta-feira e não na sexta-feira, né? Assim também, essa festa de Pêssego aconteceu no meio da semana. E o que traz para nós é que no 15º nós paramos como um dia solene, um dia sagrado, um Shabat para Adonai. E também no 7º. O 7º é a conclusão da festa festa de pães asmos, né? Então, deixa eu ler aqui, para assim só lembrar a coisa está escrito lá em Êxodo capítulo 12, do 16. E o primeiro dia será de convocação sagrada, e o 7º dia será de convocação sagrada para vós. Nenhuma obra será feita neles, salvo o que é para comer para toda a alma. Isto só será feito para vós. Então, o que acontece? Isso foi uma determinação do Eterno, né? Assim, parar no primeiro dia de Hag Matzot e no 7º dia de Hag Hamatzot, a festa dos pães asmos, né? Então é o que nós estamos fazendo. Assim, executando, cumprindo o que o Eterno determinou. Né? Então, e hoje
né? Segundo os comentários dos rabinos, irei trazer aqui o comentário dos rabinos, comentário dos sábios, comentário do Talmud, das Midrashins, para que essa esse shiur, vamos dizer assim, essa argumentação venha ficar mais robusta, venha assim trazer um entendimento mais profundo para você que está nos assistindo, né? Então, isso é maravilhoso. A passagem do Yansuf, o Mar Vermelho, se encontra em Shemot, capítulo 14, inclusive na Paraxá de Bechalá, né? Na Paraxá de Bechalá fala o dia que o Eterno abriu o Mar Vermelho, o Mar de Yansuf. Então, fiz uma introdução e agora nós iremos fazer uma tefilá, uma oração, para nós entrarmos nessa maravilhosa mensagem, nessa maravilhosa palavra que é a palavra de Deus, né? Não é uma palavra de homem, não é uma palavra de intelecto humano, mas é a palavra do Todo-Poderoso, do sagrado, bendito seja Ele, Akadosh Baruch, né? Através do seu Filho amado, Yeshua, que era o Verbo, a qual se fez carne, né? E está ao lado do Pai, né? Intercedendo por todos os seus servos. Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Pai, que está no céu, sentado sobre o trono da glória, aonde o Senhor governa todas as coisas. Eterno Deus, e ao mesmo tempo está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Eterno Deus, que o Senhor, assim, nessa manhã de Shabat, nessa manhã de Shabat do sétimo dia de Hamatzot, que o Senhor possa guiar meus lábios, que as palavras a qual forem ditas aqui venham assim trazer, meu Pai, esclarecimento, venham trazer vida para as pessoas e venham trazer libertação, meu Pai. E que o teu nome, Pai eterno, seja glorificado, meu Pai, em nome de Yeshua, o meu Rei. Amém. Então, meus irmãos, o mar vermelho será aberto em sua vida. O problema será aberto, mesmo que não tem, o caminho não está aberto, mas será aberto mediante a sua fé, confiando não em você, mas confiando na palavra, na Davá, né? Na palavra que é vida, que é Mashiach, né? Então, irei assim estar trazendo um ensinamento profundo para vocês. Irei tomar aqui um chazinho que a minha filhinha fez, Radassa. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Então vamos lá, Hag Hamatzot Sameia, né? Feliz sétimo dia da festa dos pães asmos. O sétimo dia de Hag Hamatzot é um momento muito especial e solene dentro da festa. Ela está ligado diretamente a um dos maiores milagres da redenção, a travessia do Mar Vermelho, Yansuf, né? Só para pontuar aqui, né? O Mar Vermelho, se você ir em Israel hoje e procurar o Mar Vermelho, esse nome Mar Vermelho não existe no original, né? O Mar Vermelho, o nome dele no original é Yansuf, ou seja, Mar de Junco, né? Yansuf, não existe Mar Vermelho, esse nome no original. Nesse caso, você for em Israel hoje, você não vai localizar o Mar Vermelho, você vai localizar o Mar de Junco, Yansuf, né? Então, por isso que é importante eu trazer aqui para vocês detalhes dessa mensagem, né?
Então, segundo a tradição do nosso povo de Israel, foi neste dia que o Eterno abriu o mar para o povo passar. Olha só, foi nesse dia e também quando os inimigos de Israel, o Egito, foram derrotados definitivamente. E representa o momento em que a libertação se torna completa e visível. Então, nesse sétimo dia de Hag Hamatzot, o sétimo dia da festa de pães asmo, foi nesse dia que o Eterno trouxe libertação completa ao nosso povo de Israel. Só dando uma pausa aqui, o áudio está ok, filha? Então, só para ver aqui, para se nós não fazer um comentário assim e não ficar legal como aconteceu esses dias. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, Baruch Hashem, a minha Isha aqui falou que tá ótimo, né? Então, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Então, nesse sétimo dia de Hag Hamatzot, a festa dos pães asmos, foi nesse dia que o Eterno trouxe libertação completa ao nosso povo de Israel. E qual é a aplicação profunda que nós devemos tirar disso? A saída do Egito, pensa, é a libertação inicial. A saída do Egito foi a libertação inicial. Então, muitas das vezes, como aconteceu com o nosso povo, se encontrava escravizado, e a libertação, ela é gradual, ela é aos poucos, né? Para assim ela ser completa, né? Muitas das vezes na vida do ser humano, né, o Eterno ele pode trazer a libertação imediata, a libertação completa num ato, né? No momento, e dar fim logo ao problema, à escravidão, dá problema aquilo que lhe tira a Shalom. Mas muitas das vezes também não. Muitas das vezes vai acontecer o que aconteceu na época de Esther, Hadassah, lá em Hashverosh, lá na festa de Purim, né? Que o nosso povo teve que se defender, né? Lutar pela sua existência, lutar pela sua vida. Então, muitas das vezes, em nossa caminhada, nós temos que nos esforçar, nós temos que meter a cara e ir em frente, não confiando em si próprio, mas confiando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela traz libertação para as pessoas que confiam nela. Ela traz libertação. Então, em sua jornada, em sua decisão, a qual você vier a tomar, não tome decisão confiando em si próprio, mas confiando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é ela que nos dá, ela que é o nosso escudo. Ela é que vai e abre as portas onde não tem porta. Ela é que vai e que traz a cura. Como está lá em Salmo 19. A tua Torá restaura a alma. Então aqui não basta sair do Egito. É preciso atravessar o Mar Vermelho confiando totalmente no Eterno. Então muitas pessoas, meus irmãos, né, sai do Egito e acha que é só aquilo. Tem pessoas que foram libertadas do seu momento, da sua convivência com o pecado, né? Muitas pessoas foram libertadas e ficam remoendo aquele testemunho que ela teve. E para naquele testemunho e pronto. E não é isso que diz a palavra do Eterno. E não é isso que diz a palavra do Eterno. Tem pessoas que param no ensinamento
no ensinamento das leis iniciais da fé, né? E nós devemos prosseguir para que o mar venha se abrir em nossa frente, né? Os ensinamentos elementares da fé. Muitos se estacionam, muitos param, muitos acham que é só aceitar Jesus e ser liberto do Egito. Não. As pessoas têm que ter a consciência que a libertação do Egito é o início. É o início de você sair da escravidão, da onde você não tem momento de adorar o Eterno. Mas precisa se caminhar para que o mar venha se abrir em sua frente. E o mar só vai se abrir em sua frente a partir do momento que você sair do Egito. Mas tem pessoas que acham que é só ensinamentos elementares. E não é só isso. Precisa se sair primeiro do Egito para que a libertação venha a ser completa em nossas vidas. Para que o mar venha se abrir em nossas vidas. O mar de Junco, o mar de Yan Suf. Então, o que acontece aqui é que muitas das vezes as pessoas são libertas e saem contando o seu testemunho. Parece que só tem aquele testemunho para contar. Estaciona naquela argumentação que não tem mais outra coisa a fazer. Não estudam a palavra de Deus, não estudam o Torá, não estudam o Taná, não estudam os escritos, não estudam profeta, não estudam a Brit Hadashah. Como é que o mar vai se abrir? Não tem como se abrir. Não tem como se abrir se você primeiro não sair do Egito. Não der seguimento pelo caminho correto. Então, devemos mudar a nossa forma de pensar para que o mar venha a abrir em nossa frente. Esse mar são os problemas. Esse mar são as diversidades que estão em nossa frente. Olhamos e não vemos caminho. E não conseguimos enxergar caminho. Olhamos para trás, está o faraó. O inimigo do medo. O inimigo da opressão. O inimigo da aflição. Mas nós devemos, mesmo em momentos difíceis, o mar em nossa frente, nós devemos clamar, nós devemos confiar na palavra. E é necessário para que o mar se abra em nossa frente, nós venhamos a caminhar. É necessário para que o mar venha se abrir em nossa frente, é necessário que eu venha marchar. E eu não posso olhar para trás, nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho que olhar para frente, confiando, não em mim, mas confiando na palavra do bendito seja Ele, o Eterno. Porque a partir do momento que você confia em você, a partir do momento que você confia no seu intelecto, que você confia na sua habilidade, que você confia em suas forças, você vai naufragar. Assim como aconteceu com Pedro. Mashiach Yeshua chamou Pedro: venha, Pedro, caminhe sobre as águas. Aleluia. Caminhe sobre as águas. O mesmo Deus que fez abrir o mar vermelho, ele poderia também fazer o povo de Israel caminhar sobre as águas. Aleluia. Porque a mesma palavra que falou, mande eles marchar, foi a mesma palavra que falou com Pedro: venha, venha por sobre as águas. Então, nós só devemos estar olhando
para aquele que deve ser olhado, para aquele que deve ser contemplado e não olhar para ninguém. Não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para Yeshua, o autor da nossa salvação. Porque se você olhar para irmão, se você olhar para a irmã, se você olhar para João, Pedro e Sicano, você vai naufragar. Você vai afundar. Você deve estar concentrado e não deixar que nada tire a sua atenção em relação à sua fé no único Deus, através de Yeshua HaMashiach. Então aqui traz algo maravilhoso para nós. Não basta sair do Egito, é preciso atravessar o Mar Vermelho para que a sua libertação venha a ser completa, a sua redenção venha a ser completa. E isso traz um simbolismo muito profundo em nossas vidas. Isso demonstra que mesmo em momentos difíceis, nós não vemos na frente o caminho, nós devemos manter a fé, manter a emuná, manter a convicção, não em palavras de homem, mas na palavra do bendito seja Ele, o Eterno. Aleluia! Porque essa palavra que vai lhe redimir, que aponta para Mashiach, o Logos, o Davá, a palavra de libertação. É essa palavra que você tem que confiar, mesmo quando não há caminho, mesmo quando o povo de Israel estava de frente o mar. E olhando para trás estavam os seus inimigos, eles confiaram. E clamaram a quem? Clamaram ao Eterno. Você tem que clamar ao Eterno, você tem que suplicá-lo. Você tem que fazer com que o Eterno lembre das promessas. Você tem que fazer com que o Eterno lembre que você é a manifestação dele na terra. Aleluia. Você tem que fazer com que o Eterno, não é que o Eterno esqueça, mas você tem que fazer com que o Eterno lembre, para que ele venha trazer redenção em sua vida, em meio às dificuldades, em meio às opressões, em meio à avalanche que muitas das vezes vem na vida do servo. Então, e diante dessa caminhada, não é necessário somente fé. A fé, a emuná, ela é ligada à obediência. A obediência ao quê? A obediência aos mandamentos, aos decretos que estão escritos na Torá, que os profetas ensinaram, que Yeshua ensinou aos seus talmidins, aos seus apóstolos, para anunciar a humanidade. Então, para que haja milagre em minha vida e em sua vida, é necessário fé, emuná, que é prática, que é ação, para que o mar se abra. O mar de junco, o mar vermelho, aquele que você muitas das vezes se sente uma areinha. Você, quando vai ao mar, quando você vai à praia, você vê aquela imensidão e você se acha, quem sou eu diante dessa grandeza? Quando você percebe isso, e você anda em obediência, e você anda confiando num bendito seja Ele, não há mar, não há águas que não se abra. Aleluia. Louvado seja Deus. Não há cadeia que segure o servo do Eterno. Não há prisões que segure o servo do Eterno. Aleluia. Porque a palavra de Deus é liberdade. É libertação. Então, quando você, e mesmo uma caminhada, o mar está em sua frente, e atrás está o opressor, você tem que clamar com fé e continuar a obedecer.
não existe fantasia, não existe, não existe, não existe, como diz, campanha, não existe. Existe a obediência. A obediência àquele a quem você deve a obediência. Então, quando você vive a obediência àquele que você deve a obediência, o mar vai se abrir. Não haverá problemas. Quando você entende quem você é, você sabe que, mesmo o mar em sua frente, já foi determinado desde a criação que o mar ia se abrir para o nosso povo de Israel passar em terra seca. Já estava escrito que o mar já sabia disso. O ser inanimado que obedece às leis determinadas pelo Eterno. O mar já tinha um conhecimento de que ele ia se abrir naquele exato dia, naquele exato momento, para o nosso povo passar. O ser inanimado, ele já sabia. Aí você me pergunta, como, Pablo? Não sei. Mas o Eterno sabe. O Eterno é o único que pode falar com o ser inanimado e ele lhe obedecer. O Eterno fala com o ser inanimado, que é a lua, o sol, e todo dia ele segue a ordem. Para um aparecer, o outro desaparece. Olha só, para que um venha aparecer, o outro desaparece. Quem deu essa ordem aos dois grandes luminares foi quem? A um ser inanimado. Quem dá ordem para que o mar não ultrapasse a linha foi quem? Como é que ele consegue submeter uma ordem? O ser inanimado, não sei. Só sei que eles cumprem. Eles obedecem à ordem do bendito seja ele. Então, quando você age com fé e obediência, o fim definitivo da escravidão em sua vida, ela tem dias para acabar. Seja ele qual for a escravidão em sua vida, o problema que tira a tua paz, seja ela qual for, tem dias, tem anos, mês, dias e hora para acabar. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Aleluia. Quando eu ensino a palavra de Deus, eu sinto, bendito seja ele comigo. Eu sinto o Eterno comigo porque eu leio a palavra de Deus não com o objetivo de debater, não com o objetivo de me aparecer, mas eu leio a palavra de Deus e quando eu ensino ela, eu sinto a presença do Eterno porque a palavra de Deus, ela é vida. E eu sei que o obstáculo ele não permanecerá em minha frente. Porque a palavra a qual que eu confio, Davá, Yeshua, ele vai tirar todos os empecilhos, todos os problemas. A mesma palavra que falou no mar de Yansuf, no mar vermelho, é a mesma palavra que está comigo hoje, que está com vocês hoje. Basta você confiar, emunar, manter a obediência e caminhar que as coisas vão se abrir. E aqui, algo maravilhoso ainda tem nessa passagem do nosso povo, a qual saiu do Egito. A tradição nos ensina que, embora tenha havido vitória, o Eterno não se alegra com a destruição dos ímpios. Por isso, o cântico de Moshe, o cântico da vitória, Shirat Hayan, em Êxodo 15, é cantado, mas com consciência e reverência, não com arrogância.
Segundo as Midrashim, os irmãos falam que quando o Eterno matou todos o exército do faraó, no Mar Vermelho, os anjos louvavam, cantavam, e o Eterno repreendeu os anjos e falou: por que vocês falam isso? Por que vocês fazem isso? Eles são a minha criação, não se alegre. Segundo as Midrashim. Então, nós devemos manter a nossa confiança. Nós devemos buscar servir ao Eterno. E não nos alegrar com a morte do ímpio. Não nos alegrar quando o ímpio vier estar em miséria, em desgraça. Não devemos nos alegrar quando o outro estiver passando por sofrimento. Porque essa não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, é que todos venham a se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. E essa festa de Hag Hamatzot, o 7º dia de sem fermento em nossas casas, traz lembrança que em toda a nossa caminhada, nós devemos buscar tirar o fermento de nossas vidas, que é símbolo do pecado, que é símbolo da maldade, que é símbolo da corrupção. Por isso que essa festa de Pêssah, essa festa de Páscoa, é diferente, não é como aqui as pessoas celebram, aqui as pessoas celebraram durante esses dias. É essa festa que nós ainda estamos celebrando, a qual entra na parte do Hametz, de tirar o Hametz de casa. Não foi o homem que instituiu. Não foi Israel que instituiu. Foi o próprio eterno Deus que instituiu essa festa para o seu povo, para as nações. As nações não só podem, mas devem também praticar essas festas. Essa festa de Pêssah, que tem um simbolismo mais forte ainda. Essa festa, ela não só estaciona no cenário da saída do êxodo, mas ela é profética. Ela apontava para Mashiach, para Yeshua. Então aqui, o Eterno repreende o Malahim, os anjos, por cantar, por se alegrar pela morte dos egípcios no mar de Yansuf, o mar de Junco, conhecido como Mar Vermelho. E aqui nessa data festiva de Hag Hamatzot, nós podemos também declarar assim: Hag Hamatzot Samea, que o Eterno te conduza através dos mares impossíveis e completem a tua libertação. Declare em sua vida, declare sobre a sua casa, assim como aconteceu nos dias do nosso povo no passado, no Egito, no Êxodo, que aconteça também em nossos dias, profetize. Aleluia. Que o milagre, que já tinha dias, meses e anos de acontecer, que acontece em meus dias hoje. Que o Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje, é o mesmo que operará no futuro. É o mesmo. As pessoas que não são as mesmas, as pessoas deixam que o mundo
como aconteceu com o nosso povo no Egito, venha a sufocar a identidade. Para que esses milagres venham a acontecer em nossos dias hoje, você precisa saber quem você é. Quem você é no reino. Não precisa de muita fantasia não, como eu falei. Precisa você saber quem você é no reino. Não precisa de muita fantasia. Não precisa de fantasia. Essa é a palavra correta. Não precisa de fantasia para que o milagre seja operado em sua vida. Para que Deus venha se manifestar em sua vida. Só precisa você saber quem você é, a sua identidade. E a cada anos que passa, a cada milênio que passa, as pessoas vão se distanciando da sua identidade. E nós temos uma identidade, meus irmãos. Não precisa que ninguém diga qual é a sua identidade. Você que tem que buscar, saber. E tem pessoas que estão vivendo, que estão sendo indigentes espiritual. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você reconheça, que você saiba quem você é. E volte para casa. Assim como aconteceu com o filho pródigo. Estou falando com você, Yehudim, judeu. Estou falando com você de cultura das nações Goim. Eu estou dizendo com você, servo de Deus, que se perdeu no caminho. Estou dizendo para você. Você só precisa saber quem você é. Só isso. Não precisa muita coisa. Você só precisa disso. Saber quem você é. Louvado seja Deus. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, não terá obstáculo em sua vida. Não terá obstáculo em sua vida. Nada vai deter o servo do Eterno. Nada. Porque você pertence não ao sistema, não ao mundo. Você não pertence ao faraó. Sabe por quê? Porque a fagulha do bendito seja ele está em você. Você foi feito à imagem e semelhança do bendito seja ele. Modulada na pessoa de Mashiach Yeshua. Volte para casa. É momento da igreja voltar para casa. É momento da igreja voltar para suas raízes. Da onde saiu há mais de 2000 anos atrás. É momento de você confrontar o que você ouviu. É momento de você confrontar os seus ensinamentos que você ouviu dos seus pais, dos seus líderes. Não como um ato de rebeldia, mas de saber quem é você. Porque a fé de cada um não é individual. Quem criou ela foi o Eterno. É uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Não é baseada em filosofias humanas. É na Torá, nos profetas, na Brit Hadashah. Então declare em sua vida. Declare em sua casa. Não fique com vergonha, não. Não fique com vergonha e as pessoas falarem, você é evangélico. Você é cristão agora.
O povo clamou. O nosso povo de Israel clamou. E a redenção veio através do clamor do povo. Não foi por causa de Moshe. Moshe só foi eleito por causa do povo que clamou. Moshe só foi levantado por causa do clamor do povo. Então, o seu clamor é que vai trazer a libertação em sua vida, a libertação em sua casa, a libertação em sua família, a libertação de seus filhos. E aí sim, sem fantasia, a liberdade estará reinando em sua casa. E aqui, irei convidar vocês aqui, ó, algo maravilhoso. A oração especial do 7º dia de Hag Hamatzot. Irei fazer essa oração com vocês. Abba Kadosh, Abba é Pai, Kadosh é Santo. Abba Kadosh, Pai Santo. Neste dia de Hag Hamatzot, eu me coloco diante de ti. Repete comigo. Vou voltar novamente. Abba Kadosh, Pai Santo, neste 7º dia de Hag Hamatzot, ou de pães asmo, de festa de pães asmo, eu me coloco diante de ti com temor e fé. Assim como abriste o mar para o teu povo, abre também os caminhos impossíveis diante de mim. Declare em sua vida, porque a palavra tem poder. Remove todo o medo que ainda tenta me prender ao Egito. Declare do passado que eu não volte atrás, mas avance confiando na tua palavra. Você vai caminhar com confiança, confiando em quem? Na palavra. E que essa palavra que personificou Mashiach Yeshua, Adonai, se há males diante de mim, dificuldade, dúvidas ou opressões, eu declaro que eles se abrirão pelo teu poder. Os males, as angústias, as dúvidas, as opressões se abrirão pelo poder de quem? De Deus. Tem mais. Fortalece a minha fé, a minha emuná, para caminhar, mesmo antes de ver o milagre. Você deve caminhar como o nosso povo caminhou antes de ver o milagre. Isso é ato de fé, emuná. Ensina-me a confiar quando não há chão. Apenas a tua promessa. Apenas me ensina a confiar mesmo quando não há chão, mas confiando na tua promessa. Na tua promessa. Na promessa de quem? Do homem? Na promessa do sagrado, bendito seja ele, o eterno. Se você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, confiar na promessa de homem, você vai dar com burros na água, você vai afundar. Mas a sua caminhada tem que ser confiando na promessa de Deus, confiando na palavra de Deus, que é Yeshua HaMashiach.
E aqui traz algo maravilhoso. Que toda força contrária seja vencida em nome de Yeshua. E que a minha libertação seja completa, visível e definitiva, para que todos vejam a tua glória também em mim. A tua glória, Hashem, em vocês. Assim como Israel cantou, após atravessar, eu também cantarei a tua fidelidade. Assim, meus irmãos, como nosso povo cantou, tendo a sua vitória definitiva, completa, em sinal de gratidão, que você cante ao Eterno louvores de adoração, de gratidão ao bendito seja Ele, através de Yeshua. Bendito és tu, Eterno, que faz caminho onde não há caminho. Em nome de Yeshua, amém, amém, amém. Aleluia. E aqui, você tem que declarar em sua vida todos os dias. Você tem que declarar em sua vida todos os dias. Declare agora, se você sentir em seu coração, que é palavras boas. O mar não vai me impedir. Diga isso. Profetize no mundo espiritual que as palavras têm poder. Está lá em Provérbio, fale palavras proféticas em sua vida, sobre os seus planos. Está lá em Provérbios. Então declare agora, o mar não vai me impedir. O Eterno já preparou o caminho. Minha libertação será completa. Aleluia! Diga isso com confiança e certeza, que a sua vitória, a sua libertação já foi decretada, já foi declarada pelo Eterno. As palavras já saíram da boca do Pai. Assim como aconteceu nos dias de Daniel, a qual o Eterno falou, desde o momento que você colocaste as minhas palavras em seu coração, foi dado o decreto. Aleluia! Vai lá e faça ele entender. Aleluia! Louvado seja Deus. Declare em sua vida. Declare no mundo espiritual. Para que o mundo espiritual ouça que você já tomou posse. O mar não vai me impedir de caminhar. O Eterno já preparou o caminho. Minha libertação será completa. E muitas das vezes essa palavra, nós podemos declarar ela sem mesmo entender. Mesmo sem entender. Porque tem muitos aprisionamentos que estão escondidos em nossas vidas. Muitos são escravos e não sabem que são escravos. Então declare no mundo espiritual. Declare em nome de Yeshua que o mar não vai me impedir de caminhar. Porque o Eterno preparou a minha libertação completa.
Aleluia. Declare para que as suas palavras venham no mundo espiritual. E o mundo espiritual influencia o mundo físico. O mundo, nós não somos carnais. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Nós temos uma Neshama, uma alma que está nesse paletó aqui. Assim como eu estou com esse terno aqui, assim a minha alma está nessa matéria. Aqui é um paletó. A minha Neshama está dentro de mim. A Neshama, ela vive independente da matéria. Tanto é que quando a alma sai, o corpo fica. O corpo precisa da alma. O corpo precisa da alma. Então, declarem sua vida. E trarei agora os comentários ricos, maravilhosos para a nossa edificação. Dos Midrashins, do Talmud, dos sábios do nosso povo. Palavras que se harmonizam com Torá, né? Que se harmonizam com Torá. Então, o que acontece, meus irmãos, enquanto abre aqui, o servo do Eterno, ele não pode perder o poder do clamor, o poder da súplica. Eu vou dizer aqui uma palavra da parte do Eterno para vocês. Satã, ele vai fazer de tudo para querer silenciar você. Ele fará de tudo para que você não vá ao seu quarto, dobrar o seu joelho e orar. Esse ato é poderoso. Satã, ele vai fazer de tudo para que você não dobre o seu joelho para orar, que você não clame. Eu estou dando um exemplo de entrar no quarto, como o Yeshua falou. Mas você pode separar um momentozinho aí de seu tempo e se direcionar ao bendito seja ele o Eterno, mediante Yeshua. Você sabe por que Satã vai fazer de tudo para que você não suplique a ele, que você não clame a ele? Aleluia. Porque a fagulha do Eterno está em você. Está adormecida. Você assistiu aquele filme, esqueci o nome do filme, que um bichinho clama de dentro do navio e a mãe ouve longe e ela vem para resgatar? Só pelo sonido. Eu esqueci o nome do filme. Mesma coisa é com o Eterno. Quando você clama, aleluia, o Eterno entende que a fagulha dele que está em você, a manifestação dele, está pedindo socorro. E ele vem lhe resgatar. Ele vem abrir a porta que está fechada. Ele vem abrir o caminho aonde não há caminho. Ele poderia fazer o povo todo passar por cima do mar.
Ele tem várias formas de agir, várias formas de trabalhar, o Eterno tem. Nós devemos só clamar. Então aqui meus irmãos, essa mensagem de hoje, guarde porque é mensagem preciosas, mensagens poderosas que podem, mediante a sua fé, lhe salvar, lhe trazer benefícios. E aqui vou trazer os comentários dos nossos irmãos. 7º dia de Hag Hamatzot, comentário dos sábios, Talmud e as Midrashins. O que é Midrashins? É comentário dos sábios, narrativas de entendimento que ele tem do texto. Todas estão de acordo com a Torá? Não. Então, que nós vamos fazer o que Paulo disse: ler tudo e reter o que é bom. Então, é o que eu, através do Ruach HaKodesh, estudo, porque o estudo, não que eu venha estar confiando no que eu estudo, no que eu aprendo, mas sempre que tive e tenho esse desejo de estudar, de estudar, de examinar, E graças ao Eterno, eu tenho uma direção do Ruach HaKodesh em minha vida que não me deixo ser influenciado por ninguém. Por ninguém. Eu me deixo ser influenciado pelo Eterno, pelo Ruach HaKodesh, por Mashiach. Porque nem tudo que eu leio aqui nos comentários eu abraço. Eu filtro dentro do que os profetas falaram, do que Moshe falou, do que Yeshua falou, do que os apóstolos falaram. Eu não sou uma catende, que tudo que as pessoas falam eu tenho que balançar a cabeça. Não. Nem tudo que vem do judaísmo que está corrompido é de Deus. Porque o próprio Mashiach detonou o sistema daquela época, a qual eles viviam longe de Deus, criando tradições que anulavam a Torá. Tradições humanas, porque tem tradições que não anulam a Torá e que essa é benéfica. É benéfica. Certo? Então aqui um dos comentários: o mar só se abriu com ação de fé. Está na Midrash Natson. Os sábios ensinam que a Midrash Meritá e Bar Midibar Rabá, o povo estava parado. Aqui é uma Midrash, essa daqui, que não se harmoniza com o que está escrito. Olha só o que diz. O povo estava parado com o mar à frente e o Egito atrás. Nashon ben Aminadav entrou primeiro nas águas. As águas chegou a seu nariz e só então o mar se abriu. Então esse aqui é uma Midrash que fere a Torá. É uma Midrash que nós não devemos acatar, porque fere Torá. Seja ele sábio, seja ele rabino, quem for, eu não devo acatar esse. São a Midrash que eu coloquei aqui, só para trazer a vocês que tudo tem que haver um equilíbrio. Mesmo assim como no cristianismo, tem muitas mentiras, muito paganismo, muitas doutrinas de homem. Assim também o judaísmo está repleto de mentiras, repleto de ensinamentos de homens, repletos de dogmas de homens.
e que querem canonizar, muitas das vezes, as suas narrativas. Então, por isso que você tem que confrontar a cada ensinamento que você ouve, a cada livro que vocês leem. Porque a palavra do Eterno, ela é suprema. Você deve ouvir todo mundo. Você pode ouvir todo mundo. Eu ouço todo mundo. Né? Eu ouço vários rabinos, assisto vários rabinos que amam a Mashiach. Né? Tem alguns rabinos que ainda não reconhecem Mashiach, mas eu assisto eles. Mas se eles proferir palavras contra Mashiach, eu já descarto ele. Né? Já não ouço mais. Porque o que me aproxima de uma pessoa é o respeito. O que me aproxima eu ouvir uma pessoa é o respeito que ela tem com aquilo que eu creio. Assim como Yeshua falou, como eu e o Pai somos um, vós também serão um em mim. Como é que a pessoa fala mal daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, do meu Mashiach? Não está falando mal de mim. Eu não posso pensar assim, não falou mal de mim, tá tudo bem. Não. É ser muito passivo. É tolerar muito. Se a pessoa fala mal de Yeshua, ela fala blasfêmia contra o meu rei, ela está falando mal de mim. É como se ela falasse mal de minha mãe, de meu pai. Entendeu? Então eu não posso aceitar isso. Eu não posso achar que isso é normal, que não é normal. Né? Então eu tenho que mudar radicalmente com essa pessoa. Seja ela rabino ou seja ela quem for. Né? Então o que me aproxima eu de ouvir uma pessoa ou de me relacionar com a pessoa socialmente é o respeito. Perdeu-se o respeito, perdeu a amizade, né? Perdeu a amizade. Então aqui, né, o milagre não veio antes do passo, veio depois da entrega total. Fala aos filhos de Israel que marchem, Êxodo 14, versos 15. Ou seja, não espere tudo clarear, ande. Então as pessoas têm que fazer isso. As pessoas querem andar quando tudo já está aberto, a cadeira já está lá posta para me sentar, né? As pessoas não querem construir, significa que vai ter que cavar. Vai ter que desentulhar o poço para beber água. Mas as pessoas hoje, elas não querem mais cavar poço. As pessoas não querem mais hoje limpar poço para beber água. Espiritualmente, né? As pessoas já querem encontrar a água lá na torneira, no copo, um canudinho. Mas é diferente do que a palavra do Eterno ela diz. Né? As pessoas têm que marchar, ainda que mesmo que o milagre não aconteceu. Fala aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, não espere tudo clarear, ande. Isso é mensagem boa. É mensagem que me dá força. Eu não vou esperar as coisas acontecerem. Eu vou fazer elas acontecerem. Não confiando em mim, mas confiando em Yeshua. As pessoas têm mania de cruzar os braços, falar, não, tudo vai acontecer mesmo, tudo já está profetizado. Né? Vou morrer um bocado. Jesus vai voltar mesmo e tem que se cumprir. Isso é mensagem de preguiçoso. Isso é mensagem de quem não ama a vida. Porque a mensagem de um verdadeiro
daquele que tem a Neshama israelita, a Neshama judaica, ele vai lutar para reverter os decretos. Ele vai lutar o máximo para salvar vidas. Porque para isso nós fomos instituídos como eleitos, como sacerdotes, como parceiro de Deus no reino, como ministro da fé, como ministro da palavra. Então, como é que eu vou ser luz? Como eu serei o sal? Se tudo já está determinado. Então eu vou ser o sal aonde não tem o sal. Em alimentos, em movimentos, aonde não tem o sal. Como é que eu serei luz? Eu só serei luz aonde tem trevas. Então, isso tem que ficar bem claro para os servos do Eterno, os servos de Yeshua. Você só vai ser luz aonde tem trevas. Não tem como você ser luz aonde já tem luz. Você só vai ser luz aonde tem ausência de luz. Então aqui, o que acontece é algo maravilhoso. Olha o que diz o Talmud. O mar já sabia. O mar foi criado com uma condição, que um dia ele abriria para Israel. E abriu justamente nessa data, segundo a tradição dos nossos irmãos, do 7º dia dos pães asmos. Então, o mar, quando foi criado, a condição quando o mar ele foi estabelecido, foi que em data tal, ano tal, hora tal, ele ia se abrir para o nosso povo passar. Então, você tem que ter essa confiança que a sua libertação, a sua cura, o caminho será aberto em sua vida. Já tem data e ano para acontecer. Você tem que confiar. A fé ela é confiança, é acreditar, é certeza. Né? Então aqui o Talmud traz esse comentário maravilhoso. O mar já sabia. Né? E aqui traz uma draste também maravilhosa. Aquilo que parece obstáculo já foi preparado pelo Eterno para servir, para te servir num tempo certo. Então essa midrash maravilhosa. Então tudo aquilo que parece que está fechado, que é um obstáculo que você não vê por onde passar, você não vê luz, saiba que tudo foi preparado para te servir. O Eterno, ele não vê como você vê. Os caminhos do Eterno não é o mesmo que o seu. Está lá em Isaías: os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Eterno. Então, tudo que é obstáculo em nossas vidas, você crendo na pessoa de Mashiach, crendo em Deus na pessoa de Mashiach, já tem datas para ser aberto, para ser liberado a sua bênção, a sua vitória.
Os anjos quiseram cantar e foram repreendidos lá em Talmud, na Megillah 10b, e Sanhedrin 39b diz: quando os egípcios estavam sendo destruídos, os anjos quiseram cantar louvores. O Eterno disse: obra das minhas mãos são estas, se afogando, e vocês cantam? Não tem pessoas que se alegram quando o outro está por baixo, quando o outro está caído? Isso fere Torá. Isso fere a vontade de Deus. Como é que você vai se alegrar? Como é que o Eterno vai se alegrar? Se está vendo a criatura dele sendo destruída? E não vai se alegrar. Porque a vontade dele não é que as pessoas se percam. Não é que as pessoas venham ser destruídas. Mas que venham se salvar. Que venham se salvar. Então aqui também tem algo maravilhoso. Mesmo na vitória, um adrache, há compaixão e reverência. A redenção não é celebração de vingança. Então as pessoas têm que saber isso. Mesmo, não é aquele o rancoroso. Tem um louvor que é interessante. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou. Eu vou ver você no palco, né? E a minha vitória vai ter sabor de mel. Vai ter sabor de mel. Então você vai estar na plateia e a pessoa vai estar no palco. Né? Então aí é o crente rancoroso. O servo rancoroso. Né? Que ele vai estar lá desfrutando e aquele que não ajudou vai estar chupando dedo. Então não é assim, né? Não é assim. Esse não é o espírito de um verdadeiro israelita, né? De um verdadeiro que tem a alma, a Neshama judaica, né? Mesmo na vitória, há compaixão e reverência, né? E reverência por quê? Porque o Eterno que te deu a vitória está ali observando e as coisas podem se reverter, né? Pode se inverter, né? Pode se inverter. Então, tem que ter muita cautela, muita calma nessa hora, né? Não, então, a Shirat Hayan, o cântico da fé perfeita, né? A redenção não é celebração de vingança, né? Após a travessia, Israel canta. Está lá em Êxodo 15, Shemot 15. Os sábios dizem, foi momento de maior revelação coletiva da presença divina. Uma serva viu no mar mais do que os profetas em Ezequiel viu. Melhilta, né? Então, maravilhoso. Tem outra aqui, outra drash. Quando você atravessa o seu mar, você vê Deus de forma que antes era impossível. Então, as pessoas elas precisam passar pelo mar. Elas precisam ter esse mar para passar pelo mar. Porque só através de você estar de frente para o mar e os seus inimigos atrás é que você vai poder enxergar o Eterno de uma forma que você não enxergava antes. Né? Assim como aconteceu com Jó. Jó falou, eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu o conheço. E o que foi necessário para que Jó conhecesse Deus? Foi necessário Jó passar por algumas fases difíceis de sua vida, a qual até mesmo seus amigos se levantaram contra Jó, o acusando. A sua própria mulher se levantou contra a sua fé. E Jó serve para nós de aprendizado, porque Jó, ele perdeu todos os seus bens, como todo mundo
como todo mundo já conhece a história de Jó. Ió, né? Ele perdeu seus filhos, a quem amava. Ele perdeu tudo, menos a sua fé, menos a sua emuná, menos a sua identidade. Na vida a qual nós estamos vivendo, meus irmãos, nós podemos perder tudo. A única coisa que nós não devemos perder, deixar ser abafado, é a identidade. Porque quando você tem identidade, você passa por tudo. Por todos os obstáculos, por todos os problemas. Seja ele, seja ela qual for o problema, você passará. Porque você sabe quem você é. Isso é que nos deixa maravilhados. E aqui, segundo a Midrash Shemot Rabbah, as águas se dividiram em 12 caminhos, simbolizando as 12 tribos de Israel. O mar não abriu só um caminho, abriu em 12 caminhos, um para cada tribo. Adrash, o Eterno salva cada pessoa de forma pessoal e específica. O milagre é coletivo, mas o caminho é individual. Então, qual é a mensagem aqui? Que Deus ele trata com cada um na sua redenção de forma individual, particular. Cada um ele trata como ele quer. O Eterno, né? O Eterno salva cada pessoa de forma pessoal e específica. O milagre é coletivo. Mashiach morreu por todos. Milagre, salvação. Mas o caminho é individual de cada um. Cada um tem que fazer a sua escolha. Cada um tem que confrontar aquilo que quer encobrir a sua identidade para enxergar, para descobrir, para saber quem é você no reino. E isso é individual. Eu não posso fazer com que ninguém... Eu não posso descobrir por você a sua identidade. Você que tem que descobrir. Eu posso mostrar o caminho, levar você a despertar. Mas esse processo quem tem que fazer é cada um. Né? Cada um. Né? Cada um tem que despertar a sua Neshama, a sua Nefesh, alma. Né? Então aqui, também aqui, para nós finalizarmos, Israel viu, fé que torna visão. Israel viu a grande mão. Né? Os sábios destacam que antes fé emuná, depois visão re e a. Então é necessário você enxergar a visão. Você não pode enxergar, você não pode querer enxergar pela visão do outro. Você tem que enxergar cada Yehudim, cada hebreu que estava ali, ele enxergou a mão poderosa de Deus. Não tem como eu fazer você enxergar. Não tem como você me fazer eu enxergar. É individual. Cada um viu a mão. Em Shemot, olha só o que diz 14:31. Vamos pegar aqui o versículo completo, 14:31. 14:31.
E viu Israel o grande poder que exerceu o Eterno sobre os egípcios, e temeu o povo ao Eterno, e creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Então você precisa ver, você precisa enxergar. Não tem como abrir seus olhos. Você que tem que abrir os seus olhos para ver o poder de Deus, para ver o caminho aberto, para ver o que o Eterno quer dizer na palavra dele, o que o Eterno está falando com você. E Israel viu a grande mão. Ou seja, isso é fé. E depois visão. Você tem que ter fé e tem que ter visão. Porque quando você tem fé e você tem visão, nada vai lhe deter, nada vai lhe parar. Os milagres acontecerão em sua vida. Os prodígios acontecerão em sua vida. As águas amargas se tornarão doces em sua vida quando você tem visão. Não é a sua visão truva. Não é a sua visão embaçada. Não é a visão do homem. Mas é daquilo que é real, daquilo que o Eterno quer que você veja, quer que você contemple. E Adrache diz, há momentos em que você crê, e há momentos em que você vê aquilo que creu. Olha que aleluia. Então, há momentos que você crê na sua caminhada, e há momentos que você vê aquilo que você creu. Que você vê os frutos daquilo que você acreditou, que daquilo que você teve convicção. Mas é necessário você não só sair do Egito, você tem que atravessar o mar. Você tem que atravessar o mar para que você veja aquilo que você creu. Tem pessoas que naufragam, tem pessoas que morrem no meio do caminho porque elas pararam e acabam não vendo aquilo que elas creu. Muitas das vezes por confiar em si, por confiar nos seus próprios intelectos, por confiar na visão de outros. Muitos ficaram no deserto. Muitos ficaram no deserto e não viram aquilo que eles creram momentaneamente porque pararam de acreditar. Há momentos que você crê e há momentos da vida, de sua caminhada, que você vê aquilo que você creu. O vento Rua que abriu o mar vermelho, o Eterno fez o mar recuar com um forte vento oriental. Está lá em Shemot 14, 21. Urashi comenta, o milagre veio por meio de um processo natural dirigido. Então, um dos rabinos, um dos sábios mais respeitados da história, Urashi, um dos que mais interpretou a Torá escrita e a Torá oral, um dos grandes, segundo no judaísmo, deu essa palavra tão maravilhosa. O milagre veio por meio de um processo. Então, tudo em nossas vidas é um processo para que o milagre venha acontecer. Muitas das vezes as pessoas elas naufragam porque pensam que tudo vai acontecer da noite para o dia. Também pode acontecer, mas não vai ser da mesma forma que você passando pelo processo, porque você passando pelo processo, você não vai queimar
partes do processo. Você vai, cada processo que você passar, você vai se conscientizar, você vai saber quem é Deus, você vai saber qual é o objetivo que Deus quer em sua vida. Você vai saber dar valor à libertação, você vai dar valor à vitória, você vai dar valor à redenção. Por isso que o processo não pode ser queimado. Por isso que o processo não pode ser atropelado. Porque senão você volta a fazer tudo de novo. Senão você volta a praticar tudo de novo. E o processo, a salvação, a libertação, para que venha haver um milagre, é um processo natural dirigido por Hashem. O bendito seja ele. E aqui Adrash, nem todo milagre é instantâneo. Alguns vêm como processos guiados pela mão divina. Alguns vêm como processo guiado pela mão divina. Então tem alguns milagres que é instantâneo. É instantâneo. Aqui foi instantâneo. Mas o milagre que aconteceu lá, na época dos nossos irmãos em Hashverosh, lá na Pérsia, a qual aconteceu lá também na época dos irmãos Macabeus, na festa de Hanukkah, que lutaram a bravura do nosso povo em defendendo a emuná, a fé judaica, contra um dos poderosos, um dos mais temidos exércitos da época, que era poderoso, e venceu em menor número. Tem momentos que é a ação do ser humano, é um processo. Tem que haver drobar a manga da camisa. Assim como aconteceu na época de Esther, lá na Pérsia, antigo Irã. Nossos irmãos, para defender a sua existência, para defender a sua vida, tiveram que lutar com espadas, tiveram que lutar com o que tinha na mão. E você acha que é diferente em nossos dias hoje? Você deve lutar com as armaduras que já foi colocada disponível para cada um de nós. Nem todo milagre é instantâneo. Alguns vêm com um processo guiados pela mão divina. Então, meus irmãos e amigos, essa mensagem que desse dia de Pães Asmos, o 7º dia de Pães Asmos, que o Eterno instituiu. Hoje é um Shabat, hoje nós não fazemos nada, porque o Eterno foi constituiu. O Eterno foi que constituiu, não foi homens. E hoje é um sábado festivo. Hoje o que nós podemos fazer é, conforme está aqui escrito em Êxodo capítulo 12, e o Eterno, e o primeiro dia será a convocação sagrada, e o 7º dia será de convocação sagrada para vós. Nenhuma obra será feita nele, salvo o que é para comer para toda a alma, e isso será feito para vós. E cuidareis dos pães asmos, porque nesse próprio dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito. E guardarei este dia para as vossas gerações, como estatuto perpétuo. Então, foi o Eterno que constituiu. Então, a única coisa que nós podemos fazer é o alimento, para que venhamos nos alimentar só o necessário. Só o necessário. Só o necessário. Então, à tarde estarei novamente trazendo mais mensagem. Pela manhã
foi essa mensagem tão maravilhosa e poderosa. Queria fazer uma tefilá, uma oração para agradecer esse momento de palavra poderosa para a minha vida e para a sua. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, Pai, por essa palavra tão poderosa da parte do Senhor para a minha vida, para a vida daqueles que ouviram essa mensagem, meu Pai. Que o Senhor traga shalom, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga consciência às pessoas que vieram ouvir, para que elas venham despertar, para que elas venham saber quem são elas no reino, quem são elas e qual é o propósito do Senhor para cada um delas. Que o Senhor desperte cada um, meu Pai. Que o Senhor traga assim, meu Pai, avivamento a essas pessoas. Que o Senhor, meu Pai, anime as células mortas. Que o Senhor ressuscite as células mortas. Anime as que estão fracas. Que o Senhor fortaleça, meu Pai. Em nome de Yeshua, a Machia, meu Pai, eu te suplico. Amém, amém e amém. A todos vocês, meus irmãos e amigos, que assistiram essa mensagem, que o Senhor traga Shalom Uvraha, paz e bênção para você e para a sua casa, em nome de Yeshua. Amém. Tá bom.